Olá! Você está assistindo ao Boletim Diário de Notícias da Ucrânia no canal UATV Português. Se você se interessa pela situação do nosso país na Europa Leste e por como ela afeta o mundo, inscreva-se no canal para acompanhar todas as atualizações. Vamos aos destaques de hoje, dia 10 de novembro. Rússia desafia a Europa enquanto a Ucrânia reforça sua defesa aérea. Defesa com HIMARS. Ucrânia neutraliza centenas de ataques russos. Reino Unido e Alemanha reforçam a defesa antidrone da Bélgica. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que o Kremlin conduz uma guerra híbrida contra a Europa e testa a solidez das fronteiras de OTAN. Em uma entrevista ao The Guardian, o chefe de Estado alertou que a Rússia poderia iniciar uma nova agressão contra algum país europeu, mesmo antes do fim da guerra contra a Ucrânia. Segundo o presidente, tais ações de Moscou têm como objetivo desestabilizar a região e minar a unidade dos aliados da Ucrânia. O Kremlin conduz uma guerra híbrida contra a Europa e está testando até onde pode ir, colocando à prova os limites da paciência da OTAN. Putin se encontra em uma situação sem saída do ponto de vista de um sucesso real. Para ele, isso é mais um impasse. Por isso, esses fracassos podem levá-lo a buscar outros territórios. Para nós é muito difícil, mas estamos em nossa casa e nos defendemos. A amizade com a Rússia não é uma solução para os Estados Unidos. Do ponto de vista dos valores, a Ucrânia está muito mais próxima dos Estados Unidos do que da Rússia. Na direção de Pokrovsk, a Rússia mobilizou cerca de 170 mil militares, e os combates na região de Donetsk continuam sendo os mais intensos. Essa é toda a história. Não há sucessos para a Rússia ali, e há muitas baixas. Em outubro, as perdas do exército russo atingiram um nível recorde. 25 mil entre mortos e feridos. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em entrevista ao The Guardian. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, voltou a manifestar seu desejo de se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Mas não, a Federação Russa não busca a paz. O representante russo destacou que, ao discutir a guerra da Rússia contra a Ucrânia, exige que certos interesses do Kremlin sejam levados em conta. Além disso, qualificou como roubo a possível transferência dos ativos russos congelados para a Ucrânia, medida apoiada por Washington. Ao mesmo tempo, Lavrov afirmou que as negociações de verão no Alasca entre o ditador do Kremlin, Putin, e o presidente Trump devem continuar sendo a base para um possível acordo de cessação da agressão contra a Ucrânia. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, declarou a necessidade de que o país esteja preparando para a guerra, para enfrentar a crescente ameaça da Rússia, informa o The Washington Post. Sua iniciativa gerou acalorados debates políticos, embora Pistorius continue sendo o político mais popular da Alemanha. O ministro aponta que o Bundestag carece de cerca de 80 mil militares e que o exército sofre com atraso tecnológico. Como solução, propôs um modelo de serviço voluntário, mas enfrentou a oposição da União Democrata Cristã, que bloqueou a iniciativa. A Alemanha ainda não está preparada para a guerra. E o que indica um relatório do Bundestag, segundo informa o Bild. Trata-se de sistema médico do país. No pior cenário, na Alemanha seriam registrados diariamente cerca de 1.000 soldados feridos, além de vítimas entre a população civil. Os especialistas preveem uma carga física e psicossocial significativa para médicos e pacientes. A Ucrânia planeja adquirir 26 sistemas de defesa aérea Patriot de fabricantes americanos. Assim declarou o presidente Volodymyr Zelensky em uma entrevista ao The Guardian. Segundo suas palavras, Kiev coopera estreitamente com parceiros internacionais para fortalecer a proteção do céu ucraniano contra os ataques russos. Além disso, Zelensky acrescentou que os países europeus poderiam fornecer à Ucrânia os sistemas Patriot de que dispõem. O presidente da Ucrânia também afirmou que Putin se encontra em uma situação sem saída no campo de batalha. A guerra para a Rússia está em um impasse, já que o Kremlin não conseguiu alcançar seus objetivos. Agora, segundo Zelensky, as autoridades russas se veem obrigadas a buscar o que mostrar à sua população.
Parece-me que ele se encontra em um beco sem saída em relação a sucessos reais no campo de batalha. A situação para ele se assemelha mais a um impasse. Para nós, é difícil, mas estamos em nossa casa e defendemos o que é nosso. Para ele, é outra história. Radicalizou sua sociedade e prometeu objetivos que não alcançou. Por isso, precisa mostrar algum tipo de resultado. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Em entrevista ao The Guardian, após se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, anunciou a expectativa de estabelecer um escudo financeiro para a Hungria. Segundo a Reuters, esse acordo visa proteger a economia e as finanças públicas húngaras contra possíveis riscos externos e agressões financeiras. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, se opõe ao uso de ativos russos congelados para gastos militares na Ucrânia. A União Europeia avalia permitir investir até 185 bilhões de euros desses ativos sem confiscá-los. A Bélgica abriga a maior parte e isso gerou dúvidas. Fico alerta que retirar esses fundos poderia prolongar a guerra. Afirmou que a Eslováquia não participará de mecanismos para direcionar recursos a fins militares. Espera-se uma decisão da União Europeia em dezembro de 2025. a Eslováquia não participará de nenhum plano legal ou financeiro para recuperar ativos congelados se esses fundos forem usados em gastos militares na Ucrânia. Queremos acabar com a guerra ou estamos a intensificá-la? Vamos dar à Ucrânia 140 bilhões de euros para que a guerra continue. O que isso significa? Que a guerra durará pelo menos mais 2 anos. Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia. Em uma publicação da Ukrainska Pravda, as forças de defesa da Ucrânia eliminaram mais 1.090 militares russos no último dia, é o que informa o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, os defensores ucranianos destruíram 7 tanques russos, 7 veículos blindados e 9 sistemas de artilharia. Desde o início da invasão em grande escala, o exército russo perdeu no total 1.152.160 soldados. Também foram destruídos 57 drones e 77 veículos automotores. As defesas ucranianas conseguiram conter um alto volume de operações inimigas, especialmente na direção de Pokrovsk, onde se registrou a maior quantidade de ataques. No total, foram reportados 97 ataques repelidos no setor e na região circundante, com cerca de 275 combates documentados ao longo do dia. O Estado-Maior informou sobre ataques aéreos, uso de mísseis, bombardeios e milhares de disparos de artilharia, além de drones, incluindo drones kamikaze. Além de Pokrovsk, outras áreas da frente mostraram uma atividade significativa, onde numerosos ataques com bombardeiros e artilharia foram repelidos. No sul e nos flancos também ocorreram combates intensos e ataques russos, nos quais as forças de defesa conseguiram neutralizar ofensivas em várias localidades. O orçamento russo continua perdendo receitas provenientes da exploração de matérias-primas devido à queda nos preços do petróleo. Em outubro, as receitas do setor petrolífero e gasífero despencaram em 27%. Os cofres da Federação Russa receberam 7 trilhões e 500 bilhões de rublos, 2 trilhões a menos que no ano anterior, informa o serviço russo aos The Moscow Times. Sob sanções dos Estados Unidos estão Rosneft, Lukoil, Gazprom e Surgutneftegaz, que representam 70% das exportações de petróleo da Rússia. Especialistas alertam que mesmo uma redução parcial no fornecimento poderia custar ao orçamento 120 bilhões de rublos por mês. O Ministério das Finanças reduziu a previsão de receitas petrolíferas e gasíferas para 2025 para 8 trilhões e 600 bilhões de rublos e não espera aumento nos próximos 3 anos. As autoridades planejam compensar as perdas através do aumento de impostos e do crescimento da dívida pública. Na noite de 10 de novembro, o inimigo atacou com 2 mísseis aerobalísticos Kinjal, 5 mísseis guiados antiaéreos S-300 e S-400, assim como 67 drones de ataque Shahed, Gerbera e de outros tipos. Foi o que anunciou a Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia. O ataque aéreo foi repelido pela aviação, tropas de mísseis antiaéreos, unidades de guerra eletrônica e sistemas não tripuladas,
além de grupos móveis de fogo das Forças de Defesa da Ucrânia. Pela manhã, as defesas aéreas haviam derrubado e neutralizado 52 drones inimigos Shahed, Gerbera e de outros tipos nas regiões leste, sul e central do país. Por outro lado, hoje, 10 de novembro, na maioria das regiões da Ucrânia, serão aplicados horários de cortes de eletricidade. A causa são as consequências dos massivos ataques russos com mísseis e drones contra a infraestrutura energética, informa o Ucranergo. As restrições serão estendidas por 24 horas, afetarão tanto os consumidores residenciais quanto os industriais. A eletricidade será cortada em blocos de 2 a 4 turnos e também será limitada a potência disponível para as empresas. As autoridades energéticas pedem aos cidadãos que consumam eletricidade de forma econômica e acompanhem as atualizações nas páginas das companhias regionais de energia. O aeroporto de Vilnius foi fechado devido aos balões meteorológicos lançados a partir do território da Bielorrússia, informou o Centro Nacional de Gestão de Crises da Lituânia. Na semana passada, devido a provocações aéreas, as autoridades da Bélgica e da Alemanha também fecharam seus aeroportos. Os países da Europa Ocidental estão coordenando para fortalecer sua defesa contra drones. Mais detalhes veremos na próxima reportagem. Londres ajudará Bruxelas a proteger seu espaço aéreo contra drones, declarou o chefe do Estado-Maior de Defesa do Reino Unido, Richard Knighton. No dia 4 de novembro, foram detectados no céu da Bélgica vários drones desconhecidos, alguns dos quais sobrevoaram uma base militar. Em Bruxelas, Liege e Charleroi, os aeroportos foram temporariamente fechados e as Forças Armadas receberam a ordem de abater todos os alvos aéreos não identificados. Segundo Knighton, em um futuro próximo, o Reino Unido enviará especialistas e equipamentos para a Bélgica. Não sabemos se trata de ataques russos ou não, mas eles possuem esses drones que interferem nos aeródromos e já foram vistos sobre suas bases militares. O Reino Unido, junto com 31 aliados da OTAN, trabalhará em apoio mútuo e, por isso, o ministro da Defesa e eu estamos muito satisfeitos em ver que o pessoal militar britânico será destacado para apoiar a Bélgica. Antes do final do ano, será inaugurado na Bélgica um Centro Nacional para Garantir a Segurança Aérea, que reunirá todos os serviços destinados a combater aeronaves não tripuladas, informou o Ministério da Defesa. O chefe da pasta, Theo Franken, declarou que o país reforçará sua defesa antidrones e que as Forças Armadas alemãs oferecerão apoio. As primeiras unidades avançadas já chegaram para avaliar a situação. Está sendo coordenado o envio temporário de meios de detecção e defesa contra drones em conjunto com as Forças Armadas belgas. As principais forças chegarão em breve. A Alemanha apoia sua aliada na OTAN, a Bélgica, fornecendo-lhe meios de proteção contra aeronaves não tripuladas, depois que esses aparelhos foram detectados sobre aeroportos e bases militares belgas. Esse destacamento ressalta nossa estreita cooperação no âmbito da aliança e a solidariedade dos parceiros europeus na luta contra as ameaças híbridas. Da publicação da representação da Alemanha junto à OTAN na rede social X. As provocações no espaço aéreo belga não são casuais, opina o professor do Real Instituto Egmont, Sven Bisschop. O Kremlin quer se vingar pela preparação da apreensão dos ativos congelados do país agressor. Em Bruxelas encontra-se o Depositário Internacional Euroclear, onde estão guardados 140 bilhões de euros em ativos russos congelados que os países da União Europeia planejam transferir em apoio à Ucrânia. Devemos nos perguntar a quem isso beneficia. Sem dúvida, a Rússia. Acredito que Moscou persegue um duplo objetivo. Primeiro, intimidar nossos políticos, possivelmente em relação à decisão que deve ser tomada sobre o Euroclear. Segundo, tenta dividir a opinião pública. Talvez algumas pessoas se inclinem a dizer que, se abandonarmos a Ucrânia, não teremos esse problema. Opinião semelhante compartilha o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius. Recentemente, a Alemanha foi atacada mais de 10 vezes pelos chamados drones desconhecidos. Berlim está investindo ativamente em sua defesa antiaérea. As Forças Armadas alemãs estão formando grupos de resposta rápida para neutralizar as ameaças de drones, declarou Boris Pistorius. Forças de resposta rápida são unidades de contramedidas contra drones que podem interceptá-los e repeli-los no espectro eletromagnético, influenciar seu funcionamento e até capturá-los ou combatê-los cineticamente. Atualmente, essas forças já estão operacionais e provavelmente estão recebendo treinamento.
As forças armadas alemãs não abaterão diretamente os drones sobre as cidades, pois isso poderia causar danos à população civil, declarou o inspetor-geral da Bundeswehr, Carsten Breuer. Em vez disso, o exército utilizará meios alternativos de neutralização, em particular interferência radioelétrica no controle de voo ou interceptação do drone por meio de sistemas especiais. Segundo Breuer, em 40 anos de serviço, ele nunca havia visto um perigo tão grande da parte da Rússia como o atual. É isso por hoje. Deixe-nos saber nos comentários o que acha dos últimos acontecimentos e inscreva-se para ficar por dentro de atualizações. Boa noite e até amanhã.